vamos continuar hoje a série de mensagens que nós começamos há alguns domingos. Nós aproveitamos essa época que estamos chegando de eleição de presbíteros e diáconos, tivemos eleição pastoral também, e nós começamos a conversar sobre os traços de um líder, as características de um homem e também de uma mulher que exercem papel de liderança dentro da igreja. Nós ficamos aí 2 domingos falando sobre presbíteros, sobre esse ofício. Ficamos 2 domingos falando sobre isso, aprendendo o que a Bíblia nos ensina sobre o que é ser presbítero. Ficamos 2 domingos falando sobre os diáconos, aprendendo o que a Bíblia nos ensina sobre esse ofício que vem desde a igreja dos apóstolos. E domingo passado nós conversamos um pouco sobre um líder muito importante, muito influente na Bíblia, que foi Neemias. E hoje nós vamos continuar falando um pouquinho de um outro grande líder da Bíblia, que foi Josué. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia em Josué, no capítulo 1, nós vamos ler do verso 10 ao verso 18. Nós conversamos um pouquinho sobre Neemias domingo passado e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Josué. A ideia de nós olharmos para esses líderes da Bíblia e entendermos quais são os ensinamentos que nós podemos tirar para a nossa vida, através da vida deles, através da palavra de Deus. Josué, capítulo 1, do verso 10 ao verso 18. Esse texto diz o seguinte: Então deu ordem Josué aos príncipes do povo, dizendo: Passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo, dizendo: Provede-vos de comida, porque dentro de 3 dias passareis este Jordão, para que entreis na terra que vos dá o Senhor, vosso Deus, para a possuirdes. Falou Josué aos Rubenitas e aos Gaditas e à meia tribo de Manassés, dizendo: Lembrai-vos do que vos ordenou Moisés, servo do Senhor, dizendo: O Senhor vosso Deus vos concede descanso e vos dá essa terra. Vossas mulheres, vossos meninos e vosso gado fiquem na terra que Moisés vos deu, deste lado do Jordão. Porém vós, todos os valentes, passareis armados na frente de vossos irmãos e os ajudareis, até que o Senhor conceda descanso a vossos irmãos, como a vós outros, e eles também tomem posse da terra que o Senhor, vosso Deus, lhes dá. Então tornareis a terra da vossa herança e possuireis a que vos deu Moisés, servo do Senhor, deste lado do Jordão, para o nascente do sol. Então responderam a Josué, dizendo: Tudo quanto nos ordenaste faremos, e aonde quer que nos enviares, iremos. Como em tudo obedecemos a Moisés, assim obedeceremos a ti. Tão somente seja o Senhor teu Deus contigo, Moisés. Todo homem que se rebelar contra as tuas ordens e não obedecer às tuas palavras, em tudo quanto lhe ordenares, será morto. Tão somente ser forte e corajoso. Amém. Até aí. Irmãos, a maioria de nós conhece essa história, que Josué foi o homem que sucedeu a liderança de Moisés sobre o povo de Israel. Nós conhecemos essa história, já ouvimos várias vezes. A geração que saiu do Egito para possuir a terra prometida, dessa geração, nenhum ouviu a terra prometida, salvo 2 homens. Se lembram quem são esses 2 homens? Josué e Caleb. Josué foi um grande líder. Nós temos muito a aprender com a liderança de Josué, com seu relacionamento com Deus, com a forma como ele lidava com os conflitos que estavam diante dele. E Josué também foi um general de guerra. Nós temos na Bíblia alguns registros de algumas batalhas que o povo travou depois de sair do Egito, e nesses registros tem Josué como um líder de guerra, como um guerreiro, como um soldado, como um homem de estratégia. E o livro de Josué é um livro de sucesso, é um livro de vitória. Se Josué vivesse nos nossos dias, talvez ele poderia ser um excelente coach, porque a história dele é uma história de sucesso, é uma história de vitória. O livro de Josué vai contar a história da invasão e da conquista da terra prometida. Esse livro vai narrar a promessa de Deus sendo cumprida sobre o povo, vai narrar a religião de Israel tomando uma dimensão muito maior. E a história de Josué é uma história de vitória, uma história de conquista. Deus então fala com Josué,
No capítulo 1 você pode ver isso, se você quiser, durante a sua semana, explorar esse texto como seu momento devocional. Deus fala com Josué: Josué, você tem que agora assumir o cargo que lhe foi dado, tomar a liderança desse povo e partir em direção à terra prometida. No capítulo 1 tem o registro de Deus falando com Josué, e a primeira palavra, a primeira coisa que Deus fala para Josué é: Josué, atravessa esse Jordão. Josué, Moisés morreu, a liderança desse povo agora está nas suas mãos, e você então se levante, comece a agir e leve esse povo, guie esse povo para atravessar o rio Jordão. Deus chama Josué, Deus capacita Josué, e Deus sempre garante para Josué que estaria com ele. Por vezes no livro de Josué você vê: ser forte e corajoso, Deus é contigo. Não fique com medo daquilo que você vai enfrentar. Não tenha medo das adversidades que vão aparecer na sua frente. Deus é contigo. É Deus quem está te enviando. É Deus quem está indo à frente dessa sua missão. E aqui ainda no capítulo 1, um capítulo antes do que nós lemos, é muito interessante observar que Deus enfatiza a coragem de Josué para obedecer a palavra. Eu acho muito interessante quando Deus fala isso com Josué. Deus fala: Josué, você vai ter que ter coragem para ser fiel a mim. Você vai ter que ter coragem para obedecer o que eu... Você vai ter que ter coragem para obedecer a minha palavra. Você vai ter que ter coragem para não se desviar das minhas instruções, nem para a direita, nem para a esquerda. E esses versículos que nós lemos começam a contar a preparação do povo para atravessar o rio Jordão. Algumas curiosidades para nós a respeito do rio Jordão. Nós vemos no decorrer da Bíblia vários grandes acontecimentos envolvendo esse rio, envolvendo o rio Jordão. Se você passar aí na sua Bíblia um capítulo para frente, você vê no capítulo 3, no momento exato onde o povo está atravessando o rio Jordão, que Deus abre as águas do Jordão. Deus para as águas do Jordão para que o povo pudesse atravessar aquele rio. Davi, quando ele foge do seu filho Absalão, quando Absalão está naquela revolta e querendo matar o próprio pai, Davi atravessa esse rio por mais de uma vez. Nós temos a história de Elias, Eliseu atravessando o rio Jordão. Nós temos em 2 Reis o relato de Naamã, que foi curado de lepra, quando ele foi mergulhado 7 vezes no rio Jordão. Nós temos o próprio Jesus Cristo sendo batizado nessas águas por João Batista. O rio Jordão era o principal rio da Palestina e desaguava ali no Mar Morto. E é interessante porque é um rio que mede cerca de 193 quilômetros de extensão. E é o único rio que desliza a uma altura inferior ao nível do mar. Esse é o rio Jordão, tão famoso rio Jordão. E é à beira desse rio que Josué está com aquele povo todo, e a ordem de Deus é: Josué, lidera esse povo. Diz assim: então deu ordem Josué aos príncipes do povo, dizendo: passai pelo meio do arraial, e ordenai ao povo, dizendo: provede-vos de comida, porque dentro de 3 dias passareis este Jordão, para que entreis na terra que vos dá o Senhor vosso Deus, para a possuirdes. Quando o texto fala de príncipes do povo, o texto está falando de homens que provavelmente ocupavam a posição de liderança junto com Josué. Eram homens que talvez ocupavam posições administrativas, posições estratégicas no meio do povo, talvez homens que o próprio Josué nomeou para comandar certas áreas, para comandar as divisões dentro das tribos, dentro daquele tanto de gente. E é interessante a expressão que o autor usa no versículo 11, quando Josué diz: passai pelo meio do arraial. Essa expressão para nós às vezes parece estranha, porque a ideia de arraial, alguém se arrisca a dizer o que é um arraial? Qual que é a ideia do texto? Arraial é a referência a um acampamento militar. É muito interessante quando Josué se refere ao povo como um arraial. E como eu disse no começo, Josué era um homem de guerra, era um guerreiro.
E a ideia de falar, de se referir ao povo como um arraial, era justamente passar para o povo o seguinte: olha, Deus nos deu uma missão, e nós, como um exército, temos uma missão a cumprir. Essa terra foi dada por Deus, promessa de Deus para nós, mas nós precisamos nos levantar, nos preparar e conquistar essa terra. Josué então ordena aqueles oficiais para que eles pudessem se espalhar ali no meio do povo e dar as seguintes instruções para o povo: gente, nós vamos atravessar o Jordão daqui 3 dias. Se preparem, se santifiquem, coloquem o seu relacionamento com Deus em dia, guardem comida, guardem provisão, porque a caminhada vai ser longa e nós vamos conquistar aquilo que Deus já nos deu. E é muito interessante que Josué deixa claro que esse seria um passo para a conquista da terra, a terra que o Senhor já havia entregado ao povo, mas eles teriam que conquistá-la. Por mais que Deus já tivesse prometido, já tivesse entregado essa terra para aquele povo, o texto mostra que esse povo deveria se levantar e deveria conquistar essa terra. E o texto continua nos versículos seguintes. Olha o que diz o verso 12 ao verso 15. Falou Josué aos Rubenitas e aos Gaditas e à meia tribo de Manassés, dizendo: lembrai-vos do que vos ordenou Moisés, servo do Senhor, dizendo: o Senhor vosso Deus vos concede descanso e vos dá essa terra. Vossas mulheres, vossos meninos e vosso gado, fiquem na terra que Moisés vos deu deste lado do Jordão, porém vós, todos os valentes, passareis armados na frente de vossos irmãos e os ajudareis, até que o Senhor conceda descanso a vossos irmãos, como a vós, e eles também tomem posse da terra que o Senhor vosso Deus lhes dá. Então tornareis a terra da vossa herança, e possuireis a que vos deu Moisés, servo do Senhor, deste lado do Jordão, para o nascente do sol. Para a gente entender melhor o que está acontecendo aqui, vamos recapitular um pouquinho a origem das 12 tribos de Israel. Nós vemos ali em cima, onde tudo começou, com Abraão e Sara. Eles têm um filho, que é Isaac. Isaac se casa com Rebeca e tem 2 filhos, Esaú e Jacó. Jacó tem 4 esposas, 4 mulheres. Ele se casa com Lia, com Raquel, com Bila e Zilpa. De todas essas mulheres ele teve filhos. E é desses filhos que vêm as 12 tribos de Israel. De todos os filhos homens, que são praticamente todos, você tem Rúben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, José, Benjamim, Dan, Naftali, Gade e Aser. São os filhos aqui de Jacó que dão origem às 12 tribos de Israel. E aqui nesse trecho que nós lemos, nós vemos Josué chegando a alguns representantes dessas tribos e dando instruções que para nós parece estranho. Depois que o Josué fala com os representantes do povo, aos líderes do povo, ele vai falar agora a um grupo maior. Josué fala com os descendentes de Rúben e com os descendentes de Gade. E há uma parte também da tribo de Manassés. Josué vira para esses homens e está relembrando esses homens o que Moisés falou para eles quando eles possuíram já parte da terra que ficava do lado de cá do Jordão. A ideia de Moisés era: olha, essa terra aqui é para vocês da tribo de Rúben, de Gade, alguns da tribo de Manassés, mas Deus está dando essa terra para vocês com uma condição: o dia que o resto do povo, o dia que o restante dos seus irmãos tiverem que atravessar o Jordão para conquistar o restante da terra que Deus há de conceder a vocês, vocês, homens, os guerreiros, vão sair e vão ajudar os seus irmãos a conquistar a outra parte da terra. Moisés e o povo, alguns anos conquistado essas de Gileade, Bazã, e essas regiões foram dadas aos descendentes de Rúben, de Gade e a uma parte da tribo de Manassés. E uma das condições era essa: olha, Deus deu essa terra a vocês, para vocês viverem, para vocês cultivarem, para vocês criarem suas famílias, para que vocês tenham tranquilidade na vida de vocês. Mas no dia em que os seus irmãos, que as outras tribos forem conquistar o restante da terra que Deus deu para o seu povo,
vocês, como homens e guerreiros, vão sair à frente e vão ajudar os seus irmãos a conquistar o restante da terra. E Josué está relembrando esse povo, o que Moisés já havia falado para eles. É como se Josué chegasse e falasse: olha, vocês lembram qual foi a instrução de Moisés? Chegou o tempo da gente atravessar o Jordão, da gente conquistar essa outra parte da terra que Deus nos deu. E assim como Moisés falou com vocês, vocês vão separar os homens de guerra, os homens do exército, os homens valentes que sabem lutar, e vocês vão junto com os seus outros irmãos, com as outras tribos, conquistar o restante dessa terra. E aqui Josué está repetindo as palavras que Moisés falou na época da conquista daquela região, relembrando aquelas pessoas das palavras de Moisés e como tudo estava se cumprindo. Vocês que já conquistaram parte da terra, vocês vão deixar suas esposas, vocês vão deixar suas famílias, e vocês vão junto conosco nos ajudar a conquistar o restante dessa terra. Depois disso, vocês podem voltar e desfrutar da vida de vocês de maneira normal e tranquila. E os últimos versículos, os versículos 16 a 18, esse texto diz: então responderam a Josué, dizendo: tudo quanto nos ordenaste faremos, e aonde quer que nos enviares, iremos. Como em tudo obedecemos a Moisés, assim obedeceremos a ti. Então somente seja o Senhor teu Deus contigo, como foi com Moisés. Todo homem que se rebelar contra as tuas ordens e não obedecer às tuas palavras, em tudo quanto lhes ordenares, será morto. Tão somente ser forte e corajoso. Os rubenitas, os gaditas, o pessoal da tribo de Manassés, então, responde positivamente ao chamado, à convocação de Josué. Lembrando de tudo que se passou e confirmando para Josué a obediência deles à sua liderança. Assim como eles foram obedientes e ouviram a voz de Moisés, eles seriam obedientes a Josué e seguiriam as diretrizes de Josué. O povo se submete à liderança de Josué. O povo reconhece Josué como um líder instituído por Deus, um homem fiel a Deus, um homem que tinha um relacionamento com Deus, um homem que estava cumprindo uma missão que não era do seu coração primeiramente, mas era de Deus. E não somente isso, eles asseguram fidelidade a Josué e proteção total a Josué. E o texto termina com as palavras de encorajamento do povo, que são as mesmas palavras que Deus havia falado a Josué: seja forte e corajoso. No capítulo 1, no verso 9, se não me engano, tem Deus virando para Josué e falando: não fui eu que te enviei, não sou eu que te chamei, te convoquei para isso, então seja forte e corajoso para fazer tudo aquilo que eu vou te instruir. Irmãos, nós podemos tirar algumas lições desse texto, dessa pequena parte da história de Josué. A primeira lição que eu acho que nós podemos tirar para a nossa vida é a importância da calma, do preparo e da estratégia. Essa é uma primeira lição que nós podemos tirar para nós, como líderes, como cristãos, como gente que está no meio da igreja, para servir a igreja, para servir uns aos outros, para trabalhar para Deus. Josué já sabia da ordem de Deus em liderar o povo na travessia do Jordão. Mas Josué não cumpre essa ordem sem preparo, sem oração, sem estratégia, sem pensar e delegar funções, sem saber de fato como ele ia realizar tudo isso. E muitas vezes nós agimos por impulso. Muitas vezes nós queremos cumprir a vontade de Deus e trabalhar para Deus, mas muitas vezes sem usar a inteligência que o próprio Deus nos deu. Muitas vezes nós queremos fazer as coisas de Deus de qualquer jeito, de qualquer maneira. Muitas vezes as coisas relacionadas aos nossos irmãos, às demandas da igreja, são as últimas coisas que nós nos preocupamos. Muitas vezes nós levamos o chamado de Deus para nós em servir uns aos outros de qualquer maneira. Nós temos preparo, estratégia na nossa profissão, nos nossos estudos, nós investimos pesado nisso, nós investimos na vida dos nossos filhos, nós planejamos o futuro deles, mas muitas vezes,
quando se trata daquilo que Deus nos chamou na sua igreja, nós fazemos de qualquer jeito ou nem fazemos. Nós falamos sobre isso domingo passado também, com o exemplo de Neemias. Quando o seu irmão chega lá no palácio, informa para ele como estava a situação em Jerusalém, e eles começam a se preparar para conversar com ele. São futuros, e fica entre três, orando, se preparando para conversar com ele a respeito da missão que Deus tinha dado a ele. Mas isso não é fácil de viver. Não é fácil a gente viver a importância da calma, do preparo, da estratégia. Eu tenho aprendido isso a duras penas. Porque muitas vezes aparecem oportunidades na minha vida que, humanamente falando, seria ótimo, mas eu sei que aquela não é a direção de Deus. E a gente precisa aprender que uma característica, não só de um líder, mas de todo cristão, é a importância da calma, do preparo e da estratégia para aquilo que Deus nos chamou para fazer. Nós não vemos Josué afobado, nós não vemos na Bíblia um Josué instável, nós vemos um Josué que ouviu a voz de Deus falando com ele, mas que ele entende a importância de liderar e fazer aquilo de maneira efetiva, de maneira excelente, da melhor forma que ele poderia. E assim como Deus tinha uma missão para Josué, Deus tem uma missão para cada um de nós. Deus tem propósitos com a nossa vida, com a nossa profissão. Deus não nos colocou nesse tempo, nessa igreja, na nossa família, na nossa rotina semanal à toa. Deus tem propósitos através da nossa vida. E nós precisamos entender isso e aprender a fazer tudo isso com calma, com preparo e com estratégia. Uma outra lição que eu creio que nós podemos tirar para a nossa vida é a importância do serviço e da abnegação. Quando você vê esse pessoal das tribos que já tinham conquistado o seu pedaço de terra, quando você vê a situação desse povo que já estava na sua terra, na sua casa, com a sua família, mas eles têm que deixar tudo isso para ajudar as outras tribos a terminar de conquistar aquela terra. Isso nos ensina muito sobre serviço e abnegação. Esse povo poderia simplesmente dizer: para que eu vou arriscar a minha vida se o que era meu já está tudo certo? Para que eu vou arriscar morrer, ficar sem minha família, minha esposa, meus filhos, se Deus já concedeu essa terra, já está tudo certo? Eles poderiam simplesmente virar para Josué e falar: Josué, nós não vamos correr o risco de morrer, de deixar a nossa família desamparada, nós não precisamos disso, a nossa terra está aqui, a nossa terra está garantida, deixa que eles conquistem a terra deles. E muitas vezes nós agimos assim, irmãos. Muitas vezes nós não conseguimos enxergar as necessidades das pessoas que estão mais próximas a nós, a dor do próximo como sendo a nossa. A ideia de Cristo, a ideia de igreja é uma ideia de corpo, de família, de uns pelos outros. E uma das lições que nós podemos tirar para a nossa vida é a importância do serviço e da abnegação. As necessidades de um de nós precisam ser necessidade de todos nós. As alegrias de alguns de nós precisam nos impactar com alegria. As tristezas de alguns de nós precisam nos impactar com tristeza. Aqueles homens de guerra daquelas tribos deixam as suas famílias e arriscam as suas vidas para lutar a guerra de outros. A importância do serviço e da abnegação. E por fim, uma última lição que eu gostaria de deixar para nós é a importância de reconhecer os nossos líderes. O povo de Israel reconhece Josué como um líder instituído por Deus, e esse povo ouve a voz de Josué. Josué era um homem chamado por Deus, e ele tinha o respeito, a admiração e a lealdade daquele povo. E quando eu digo da importância de reconhecer os nossos líderes, eu não falo apenas do pastor, eu não falo apenas do presbítero, do diácono, ou das mulheres que exercem papel de liderança entre nós.
Existe no nosso meio, no meio da igreja, gente madura, gente mais velha, gente que tem condições de nos guiar, de nos orientar, de cuidar de nós, e são líderes que Deus colocou na nossa vida, e muitas vezes nós desprezamos isso. Nós precisamos nos educar de novo, a ouvir a voz dos nossos líderes, a ouvir a voz de gente que Deus coloca perto de nós para nos pastorear, para nos instruir, para nos aconselhar. Meus irmãos, muitas vezes nós damos ouvidos a tantas pessoas que nem conhecem a Deus e desprezamos gente que Deus coloca perto de nós para ser bênção na nossa vida, para puxar a nossa orelha quando necessário, para chegar em nós e falar assim: esse caminho que você está trilhando não vai dar certo, não vai por aí, não faça isso. Nós temos aqui na igreja e fora da igreja pessoas que foram instituídas por Deus para nos pastorear, para nos liderar, para nos instruir. Eu lembro de uma senhora lá na Vila Formosa, o pastor Walter com certeza sabe de quem eu estou falando, a dona Iva, que faleceu há poucos meses atrás. A dona Iva era a mulher de oração da igreja, ela orava pela igreja inteira, era um exemplo de mulher cristã. E eu lembro desde a minha infância, a dona Iva, quando ela encontrava comigo, desde que eu era criança, lá na Vila Formosa, ela falava assim: eu oro e jejuo por você. A dona Iva orou por mim, jejuou por mim durante a minha vida inteira, e durante a vida dela inteira. E eu lembro de vezes ir a Anápolis e visitar a dona Iva, e às vezes a gente conversava alguma coisa, e ela falava assim: não faz isso, não é por aí. E eu ouvia, baixava a cabeça e falava: dona Iva, a senhora está certa. Eu lembro da dona Iva indo lá em casa, eu e a Thaísa recém-casados, e ela, como era esposa de pastor, sentou com a Thaísa e falou assim: minha filha, vem cá, senta aqui, vamos tomar um café, deixa eu te contar como é que é ser esposa de pastor. Gente, eu nunca esqueço o cuidado, o carinho e a autoridade da dona Iva sobre as nossas vidas. E Deus coloca inúmeras pessoas assim na nossa vida, na nossa caminhada. E uma das lições que nós precisamos aprender é a reconhecer os nossos líderes, a reconhecer a importância dessas pessoas na nossa vida. Vamos orar? Vamos orar para Deus, para que Deus possa aplicar tudo isso no nosso dia a dia, na nossa igreja, que nós possamos de fato buscar esses traços, essas características que nós temos aprendido e colocar tudo isso em prática na nossa semana e na nossa vida. Deus, muito obrigado mais uma vez pela Tua palavra, Deus, que foi escrita num contexto tão diferente do nosso, mas mesmo assim ela continua sendo atual, ela continua sendo marcante, ela continua viva e poderosa, e está sempre nos ensinando, nos exortando, nos edificando, Deus. Obrigado pela vida de Josué, por essa história. Obrigado pelo que nós podemos aprender através da vida dele, do seu relacionamento com o Senhor. Deus, nos ajuda a buscar e a viver essas características que temos aprendido através da Tua palavra nesses domingos. Nos ajuda, Deus, a de fato reconhecer a importância dos nossos líderes. Nos ajuda de fato a reconhecer a importância do serviço, da abnegação. Nos ajuda a viver tudo isso, Deus. Nos ajuda a colocar em prática na nossa vida tudo isso que a Tua palavra nos ensina, para que esses traços, essas características façam parte da nossa igreja, para que nós possamos cumprir a missão que o Senhor tem para cada um de nós. Que essa igreja possa crescer, Deus, não somente em número de pessoas, mas crescer em gente que Te ama, que Te serve, que de fato quer buscar um relacionamento mais intenso com o Senhor. É isso que nós pedimos, Pai, e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.